Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a razão, sobretudo quando se instaura a filosofia nos séculos sétimo a.C. na Grécia Antiga. Nós costumamos dizer que a filosofia é a instauração da razão na polis grega, ou melhor, a instauração daquilo que poderíamos entender, né, que é a filosofia, a verdade, em contraposição ao mito, como se o mito também não tivesse a sua razão. O que é preciso dizer é que a razão, na época dos pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos, é um pouquinho diferente daquilo que nós entendemos razão hoje, e ainda há um grande debate do que seja razão. Se nós pegarmos o exemplo de Tales, ele era um matemático, então ele era, vamos dizer assim, um filósofo que detinha razão. Embora a sua explicação não seja tão racional, que ele vai dizer que a água é o princípio de tudo. Vamos pegar mais um exemplo. Pitágoras também era um matemático, ele ia falar que tudo, vamos dizer, mais ou menos assim, é povoado de números, ou seja, o universo é relação numérica, é relação geométrica, é matemática pura. Nesse sentido, sim, poderíamos considerá-lo como, vamos dizer assim, um racionalista, embora a razão ela vai ser tratada mais firmemente com Descartes, um filósofo moderno, o primeiro filósofo moderno. Mas se nós pegarmos, por exemplo, um outro filósofo, nós vamos ver que nem sempre é tão racional. O que eu quero dizer com isso? Muitos definiam ou tentavam explicar o cosmos por uma coisa mais empírica, ou seja, usando os sentidos. O próprio Tales, que eu havia falado, vai dizer que tudo é água. O Parmênides vai dizer, vamos dizer assim, que tudo é imóvel. Claro, aí também teria um pouco de racionalidade, nós poderíamos adentrar um pouquinho isso. Anaxímenes vai falar que é o ar, então não tem nada de razão, teria uma coisa mais empírica nesse sentido, Quando nós falamos razão, hoje, com o olhar de hoje, eu estou dizendo, nós observamos aquela coisa mais matemática, mais geométrica. Por exemplo, um triângulo, tem 3 lados e tem a soma interna dos seus ângulos 180 graus. Então, o que eu quero dizer é que há uma diferença, há uma evolução daquilo que se considera razão. Nem todos os pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos, eram tão racionais como podemos supor. Nesse sentido, eles também erraram, sob o ponto de vista racional. Tá bom, pessoal? Um abraço, façam perguntas e muito obrigado.